Olá! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo da cinemática. Falaremos sobre o movimento uniformemente variado, também conhecido pela abreviatura MOVE. Vamos iniciar esta aula definindo o conceito de movimento variado. Um movimento é variado quando um corpo realiza deslocamentos diferentes em intervalos de tempos iguais. Se um corpo, então, realiza deslocamentos diferentes em intervalos de tempos iguais, isso é porque sua velocidade está variando com o passar do tempo. A rapidez com que a velocidade muda em relação ao tempo chamaremos de aceleração. Define-se matematicamente a aceleração média como a razão entre a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, sendo escrita como aceleração média é igual a ΔV por ΔT, onde ΔV é igual ao V final menos o V inicial, e ΔT é igual ao T final menos o T inicial. De acordo com a definição, a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades será metros por segundo ao quadrado. Veja que esta expressão é semelhante à fórmula de velocidade média. Se considerarmos que o intervalo de tempo que estamos analisando é muito pequeno, portanto infinitesimal, teremos basicamente um único valor de tempo. Daí não faz mais sentido em utilizar o termo média. Então, não usaremos o termo aceleração média, e sim aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração. Sendo assim, podemos escrever que a aceleração é igual ao limite de ΔV dividido por ΔT, onde ΔT tende a zero. Essa representação é para indicar que o intervalo de tempo ele é muito pequeno. Não se preocupe em decorar essa expressão, pois não a utilizaremos em cálculos em matérias de ensino médio. Veja que esta expressão também é semelhante à expressão já discutida anteriormente, que é a expressão da velocidade instantânea. No cotidiano, quando a velocidade de um veículo está aumentando, dizemos que o veículo está acelerando. E quando a velocidade do veículo está diminuindo, dizemos que ele está desacelerando. Mas devemos nos lembrar que a velocidade apresentada no painel de um automóvel nunca é negativo. Portanto, é o módulo da velocidade instantânea. É correto dizer, então, que se o módulo da velocidade instantânea aumentar, então o corpo está acelerando. E se o módulo da velocidade instantânea estiver diminuindo, é porque o corpo está desacelerando. O movimento pode ser classificado em acelerado, se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, ou seja, a velocidade é maior do que zero e a aceleração também é maior do que zero, ou a velocidade é menor do que zero e a aceleração também menor do que zero. E desacelerado ou retardado, se a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, ou seja, a velocidade é maior do que zero e a aceleração menor do que zero, ou a velocidade é menor do que zero e a aceleração é maior do que zero.
devemos lembrar que existe também a classificação entre progressivo e retrógrado, onde o movimento é progressivo se a velocidade é maior do que zero e classificado como retrógrado se a velocidade for menor do que zero. Devemos ter muita atenção à classificação entre acelerado e retardado. Esta classificação deve atender a uma condição simultânea de sinais para a velocidade e a aceleração. Movimento uniformemente variado, MUV. Este movimento é dito variável, pois sua velocidade muda com o passar do tempo. Porém, ela muda de forma uniforme, constante. Isto significa que a aceleração a cada instante é constante. Então, a aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração, deve ter o mesmo resultado que a aceleração média, pois a média de algo que não se modifica deve ser igual a este mesmo valor. Assim, a aceleração, que é igual à aceleração média, é dada pela diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, dividido pela diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Considerando o tempo inicial igual a zero e isolando a velocidade na expressão, encontraremos que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Esta expressão é conhecida como função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Vejam que à frente de V representamos entre parênteses a dependência da velocidade com o tempo. Isto é uma representação, não é uma multiplicação. Como a função horária da velocidade é uma função do primeiro grau, sua representação em um gráfico de velocidade versus o tempo é uma linha reta. E o coeficiente angular, que é igual à tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo do tempo, é igual à aceleração, uma vez que é igual a ΔV por ΔT. Se o gráfico de velocidade versus o tempo não fosse uma linha reta, ainda assim a tangente do ângulo formado entre a reta tangente em um ponto dessa curva e o eixo do tempo nos daria a aceleração instantânea nesse ponto. Devemos recordar também que a área sob a curva em um gráfico de velocidade versus o tempo nos fornecia o deslocamento. De forma análoga, o gráfico da aceleração versus o tempo nos fornece a variação da velocidade. Vamos agora realizar uma atividade. Exercício 1. O movimento de um móvel é variado, com aceleração constante igual a menos 7 metros por segundo ao quadrado. Suas velocidades obedecem à equação horária, V igual a 14 menos 7 vezes t, em unidades do Sistema Internacional. No instante t igual a 3 segundos, o movimento é, letra A, uniforme, letra B, progressivo, letra C, acelerado, letra D, retardado, letra E, acelerado e progressivo. Resolução.
Substituindo t igual a 3 segundos na função horária da velocidade, que é v igual a 14 menos 7 vezes t, teremos que v é igual a 14 menos 7 vezes 3. Realizando o cálculo, verificamos que a velocidade, após 3 segundos, é igual a menos 7 metros por segundo. Como esse resultado de v é negativo, menor do que zero, em t igual a 3 segundos, o movimento é, então, retrógrado. Como v é negativo em 3 segundos e o a também é negativo, o movimento é, então, classificado como acelerado. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ao realizar experimentos em laboratório, percebe-se que a forma do gráfico da posição versus o tempo para um movimento uniformemente variado tem a forma de uma parábola, com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Mas sabemos que a equação que se ajusta ao formato de uma parábola é uma equação do segundo grau. Assim, chega-se à seguinte expressão: a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nesta expressão, foi considerado o tempo inicial igual a zero. Esta expressão é conhecida como função horária da posição para o movimento uniformemente variado. A partir de conhecimentos de matemática, podemos afirmar que, se a aceleração for maior que zero, a concavidade da curva será voltada para cima. E se a aceleração for negativa, então a concavidade da curva será voltada para baixo. Vamos realizar mais uma atividade. Exercício 2. A velocidade escalar de um movimento está aumentando de modo uniforme em função do tempo, como mostra a figura. Esse movimento é então denominado uniformemente variado. Letra A. Determine a distância percorrida entre os instantes t1 igual a 1 segundo e t2 igual a 5 segundos. Letra B. Determine a velocidade escalar média entre os dois instantes anteriores. Resolução. Analisando o gráfico, percebemos que não há inversão no sentido de movimento. Sendo assim, a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento. Como temos um gráfico de velocidade versus o tempo, a área sob a curva de t1 igual a 1 segundo até t2 igual a 5 segundos representa o módulo do deslocamento, que é igual à distância percorrida. Neste caso, a figura é um trapézio, cuja área é dada por distância percorrida, que é igual à área, é igual a base menor mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. Substituindo os valores dados no gráfico, teremos que a distância percorrida é igual a 6 mais 12, onde 6 é a base menor e 12 é a base maior, vezes 5 menos 1, que é a altura desse trapézio, dividido por 2. Realizando os cálculos, encontraremos que a distância percorrida de t
T1 igual a 1 segundo até T2 igual a 5 segundos é igual a 36 metros. Vamos agora à letra B. A velocidade escalar média. Ok? Bom, a velocidade escalar média é dada por velocidade escalar média é igual à distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Substituindo o valor encontrado na letra A para o intervalo de tempo considerado, temos que a velocidade escalar média é igual a 36 sobre 5 menos 1. Realizando o cálculo, encontramos que a velocidade escalar média, nesse intervalo de tempo, é igual a 9 metros por segundo. Exercício 3. A velocidade escalar inicial, ou seja, com tempo igual a zero, de uma partícula é 20 metros por segundo. E 10 segundos depois, o seu módulo é de 30 metros por segundo, porém em sentido oposto. Admitindo que o movimento tenha sido uniformemente variado, podemos concluir que sua aceleração escalar e um instante em que houve a inversão no sentido de movimento valem, respectivamente, letra A, menos 5 metros por segundo ao quadrado e 4 segundos. Letra B, mais 5 metros por segundo ao quadrado e 2 segundos. Letra C, menos 2 metros por segundo ao quadrado e 4 segundos. Letra D, menos 1 metro por segundo ao quadrado e 20 segundos. Letra E, mais 1 metro por segundo ao quadrado e 10 segundos. Resolução. Primeiro, utilizando a função horária da velocidade e sabendo que, no final, a velocidade tem sentido oposto, então, o v final é negativo, ou seja, menor do que zero. Assim, teremos que v final, que é igual ao v inicial, mais a vezes t. Substituindo os valores dados no enunciado, teremos que v é igual a menos 30, o v inicial é 20, o a vamos determinar, e o tempo é igual a 10. Perceba que utilizamos o valor negativo para a velocidade final, pois ela tem sentido oposto ao do movimento no início. E isso ocorreu com um tempo igual a 10 segundos. Realizando o cálculo, encontraremos que a aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, podemos já eliminar algumas alternativas. Letra B, C, D e E. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Mas vamos determinar o tempo que houve inversão no sentido de movimento. Segunda parte. Utilizando novamente a função horária da velocidade e sabendo que no instante de inversão do sentido do movimento, a velocidade é igual a zero, pois o corpo para inverter o sentido, teremos então que, se v é igual a v0 mais a vezes t, e substituindo os valores dados no enunciado com a condição de que a velocidade final é igual a zero, teremos então que 0 é igual a 20 mais menos 5, que foi determinado anteriormente para o valor da aceleração, vezes o tempo. Realizando o cálculo, encontraremos que em 4 segundos o corpo inverte o sentido de movimento. Equação de Torricelli. Em geral, todas as situações de movimento uniformemente variado
podem ser tratadas somente a partir das duas funções horárias: a função horária da velocidade e a função horária da posição. Mas em alguns casos, quando não se tem o tempo, os problemas podem ser resolvidos mais rapidamente com o uso de uma equação desenvolvida por Torricelli. Vejamos como podemos obter esta expressão. Primeiramente, devemos isolar o tempo na equação horária da velocidade e, posteriormente, fazer uma substituição na função horária da posição. Após uma manipulação da equação obtida, podemos chegar à seguinte expressão: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo deslocamento. Esta expressão é conhecida como equação de Torricelli. Devemos ter uma atenção redobrada ao utilizar esta expressão, pois devido ao fato dos termos referentes às velocidades estarem elevados ao quadrado, esta expressão nos fornecerá como resposta 2 valores possíveis de velocidade. Portanto, devemos analisar com muita atenção o enunciado para saber se os 2 valores estão corretos e, se não, qual deles é o correto. Vamos a mais uma atividade. Na figura, um pequeno automóvel desloca-se do ponto A para o ponto B, com movimento acelerado. Sua aceleração escalar é constante e é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tendo partido do repouso do ponto A, determine a velocidade escalar ao passar por B. Resolução. Utilizando a equação de Torricelli e sabendo que o veículo estava em repouso, portanto, a velocidade inicial é igual a 0, e ele acelerou, então A é maior do que 0, teremos que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1,5. 1,5 é o valor da aceleração, vezes 14 menos 2, que é o deslocamento. Então, realizando os cálculos, a velocidade final é igual a mais ou menos raiz de 36. O cálculo matemático fornece 2 valores para a velocidade, um positivo e outro negativo. Porém, analisando o enunciado e sabendo que não há inversão no sentido de movimento, então a velocidade final ela deve ser maior do que 0, portanto positivo. Assim, a velocidade final é igual a mais 6 metros por segundo. Finalizamos aqui mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima!